Olha, nós vamos falar agora sobre a atualização do cadastro único e também o cancelamento de inscritos no Bolsa Família aqui em Fortaleza. Para evitar as aglomerações, esse tipo de atendimento nas unidades do município está suspenso aí pelos próximos 90 dias. Famílias beneficiárias do programa Bolsa Família inscritas no Cadastro Único não precisam realizar a atualização cadastral nos próximos 90 dias. Dentro desse período, o benefício não vai ser cancelado. A medida foi adotada para evitar aglomeração nas unidades de atendimento. Em virtude do aumento de casos de Covid, foi prorrogado esse prazo, então famílias que estão com cadastro desatualizado, fiquem tranquilas que não vai estar sendo bloqueado ou cancelado o seu benefício, porque nesse momento não está sendo exigida a condicionalidade da saúde, né? Que é o cartão de acompanhamento da saúde e a declaração escolar. Charlene veio ao CRAS do Conjunto Esperança porque tinha que fazer a inclusão de mais um membro da família dela no Bolsa Família. Mas antes disso, agendou a data do atendimento. Foi rápido, assim que eu cheguei, tinha pouca gente. Aí pega só um documento da gente e marca, né? O dia e o horário. Só deve comparecer a uma unidade de atendimento quem tiver outro tipo de demanda, como o cancelamento do BPC, benefício de prestação continuada, por exemplo. Se tiver um BPC cancelado, obviamente a gente vai agendar por horário para estar atendendo aquela família para ela não ser prejudicada. Se tiver um Bolsa Família já cancelado há menos de 180 dias, que são 6 meses, a gente vai estar agendando para estar atendendo aquela família de maneira que ela não venha a ser prejudicada. E para a gente falar sobre essa questão dos prazos, essa suspensão nesse tipo de atendimento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Adriana Pereira, que é técnica do Cadastro Único aqui em Fortaleza. O motivo desse cancelamento é exatamente esse momento também de definição do próprio governo federal em relação a como vai ficar o Bolsa Família, né? Se vai haver uma extensão no sentido de pessoas atendidas. Tem a ver com essa questão no início agora de 2021, né? Bom dia. É um prazer. Nós estamos aqui mais exatamente para esclarecer aqui a população, né? Que realmente possa ficar tranquilos com relação a essa questão de atualização cadastral, né? Porque nenhuma família ela vai ser prejudicada com relação a isso, tá bom? Então, assim, dentro de 90 dias, né? Isso saiu uma portaria de número 591, de 15 de janeiro, mês passado. E aí foi exatamente para que as famílias pudessem exatamente ficarem tranquilas. Para quê? A ponto de evitar essa questão da aglomerações, tanto nos equipamentos socioassistenciais, né? A proteção com os usuários, também com a proteção com os profissionais da assistência social. Então, durante todo esse período, as famílias elas não precisam estar indo às unidades, a não ser por alguns 2 motivos, né? Que aí eu posso já estar falando aqui, que são exatamente o quê? Né? As situações de cancelamento e bloqueio. Se for a situação, por exemplo, de famílias que têm o BPC, o benefício de prestação continuada, e as famílias não têm cadastro único. Ou então a outra situação é se tiver um falecimento de algum membro que faz parte, né, do cadastro único. Então são essas 2 situações que são colocadas como prioritárias para fazer uma atualização cadastral. Fora isso, vai dentro daqueles critérios da portaria. Adriana, hoje no caso de Fortaleza, quantas famílias, quantas pessoas hoje são beneficiadas aí pelo Bolsa? Do cadastro único, 420 mil, atendendo em torno de mais de 1 milhão de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Como foi que ficou a situação desses beneficiados no período do auxílio emergencial? Ao invés de estar recebendo o valor referente ao Bolsa Família, estavam recebendo o benefício referente ao auxílio emergencial, no valor do auxílio, né? Exatamente. Foi o que aconteceu, né? As famílias que já eram público do Bolsa Família, elas já foram beneficiadas, né, por esse auxílio emergencial. Durante o período mais ou menos de maio, né, e se estendeu até mês de dezembro. Receberam primeiro de 600, depois de 300, Sim, né? E isso, na verdade, ele iria modificando, né, de acordo com os critérios. Por exemplo, se tinha, por exemplo, uma mulher na composição familiar que ela era a referente, né, a titular, né, a dona do lar, né, a provedora do lar,
tinha um outro tipo de valor específico, né? Então, chegou a ter famílias que recebiam em torno de R$ 1.800, né? Até o mínimo que é R$ 600. Então, tinha uma variante ali de acordo com os critérios que foram estabelecidos pelo próprio governo federal. Adriana, nesse início de ano, aí, com a volta aí do Congresso Nacional, a equipe econômica, o novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão até se reunir hoje com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a questão da agenda econômica, e dentro dessas discussões está a possibilidade ou de um retorno de um auxílio emergencial ou então de uma ampliação do Bolsa Família. Mas até lá, até isso acontecer, haver uma definição aí da equipe econômica, por enquanto os valores que estão sendo praticados em relação ao Bolsa é o mesmo de antes do início da pandemia, né? Sim, exatamente. Eles continuam os mesmos critérios, né? E os mesmos critérios também de participação para as pessoas do Bolsa Família, né? Que as pessoas, na verdade, elas têm que ter o cadastro único inicialmente. Porque o cadastro único é que é a porta de entrada para que as famílias possam ter acesso a todos esses programas, né? Como os programas dos usuários do cadastro único e, inclusive, essa questão também do auxílio emergencial. E aí, do cadastro único, as famílias, para serem atendidas, para entrarem nesses programas, tem que ter uma renda per capita de até meu salário mínimo ou uma renda total de até 3 salários mínimos, né? Então, seria a porta de entrada para que essas famílias possam ser atendidas. Hoje está variando em torno de quanto o pagamento do Bolsa Família? O teto tem um básico, né, no valor de R$ 81, certo? Tem um básico. E aí ele vai variando de acordo com o quantitativo da composição familiar. Vai pela então, quantidade de filhos? Quantidade de pessoas, né? A quantidade também, na verdade, dos valores da renda per capita, certo? Há um teto máximo hoje? Tem um teto máximo. A gente tem, inclusive, pessoas que acham que recebem mais de 2 salários mínimos, entende? Então, assim, famílias que estão em situação de extrema pobreza, com certeza elas estão no nível muito mais, né? Um teto bem maior para receber o Bolsa Família. Qual é o critério hoje para a inserção no programa? Como você falou, é necessário, inclusive, fazer primeiramente o cadastro único, né? Pronto, o que é que acontece, né? A partir de 16 anos de idade, essa pessoa, inclusive, né, preferencialmente mulher, ela pode já ser a titular do cadastro único, certo? E aí o que é que ela vai apresentar, né? Ela vai apresentar o que são os documentos prioritários. Título de eleitor ou CPF, um desses 2 documentos. Ou então os demais documentos que fazem parte da composição familiar lá do bloco 5 que a gente fala, né? Que é a certidão de nascimento, a certidão de casamento e os demais documentos, o RG. E as demais pessoas que fazem parte da composição familiar também apresentaram os outros documentos, né? Que aí é RG ou certidão de nascimento, enfim. E aí essa pessoa, ela vai até a unidade e faz o cadastro único dela. A partir disso, o próprio governo federal vai ver se aquela pessoa está dentro do perfil ou não para estar recebendo o Bolsa Família. Por quê? Porque as pessoas, elas pensam que pelo fato de ter o cadastro único, necessariamente ela já vai estar dentro do perfil do Bolsa Família. E não é dessa forma que acontece. Porque, na verdade, nem todas as pessoas que têm cadastro único têm o Bolsa Família. Mas todas as pessoas que têm o Bolsa Família, elas têm cadastro único. Necessariamente tem que ter o cadastro único. Isso, exatamente. Porque o cadastro único, como bem eu falei, ela é a porta de entrada para todos os outros programas dos usuários. Por isso é necessário, o primeiro passo a fazer é exatamente esse cadastro único. Sim. Quais são os locais hoje que pode ser feito esse cadastro? Pronto, hoje nós estamos com 27 CRAs, tem 2 VaptVolt, né? 6 regionais. Nós temos a Habitafor, nós temos também a Secretaria das Cidades, nós temos o CITES, né, que é o Centro de Inclusão Tecnológica, que fica ali no José Walter, né? Nós temos os Centro Pops também, que são 2 Centro Pops, o Restaurante Social Popular, né? Então são em torno de 43 unidades que existe essa questão da atualização, de ter uma unidade de cadastro único, onde essa família pode estar fazendo seu cadastro único. Adriana, é possível estar fazendo cadastro único em qualquer uma dessas unidades? Sim. Aonde essa família achar, né, que é mais tranquilo para essa família estar indo, ela pode ir a qualquer uma dessas unidades. Agora, como você falou, o trâmite até chegar à história do Bolsa Família, você faz o cadastro único e aí
como é que funciona esse próximo passo para se tentar realmente entrar no Bolsa Família? Pois é, Rogério, assim, não tem como a gente dizer assim, Adriana, logo de imediato essa pessoa vai receber, né? A gente não tem como, porque é o próprio governo federal que faz essa questão da liberação. Mas as famílias, elas podem estar acompanhando através do aplicativo. Tem um aplicativo Bolsa Família, né? Que elas podem estar acompanhando, ou então até ligar para a própria unidade mesmo, que a unidade ela vai passar as informações. Como eu falei anteriormente, né, o que é que acontece? Estão sendo suspensos durante 90 dias até o dia 15 de abril essa questão da atualização cadastral. Então, as pessoas elas não precisam ficar preocupadas de logo ir para alguma unidade para querer fazer uma atualização cadastral. Fora aqueles outros 2 critérios que eu falei, né, que é BPC ou então questão de falecimento de alguma pessoa da composição do membro da família. A gente sabe que desde o ano passado houve uma procura muito grande de pessoas, não só em relação ao cadastro único, mas solicitando, né, ingressar no Bolsa Família. Aqui no caso de Fortaleza há vamos dizer, uma fila de espera muito grande? Não, hoje não existe fila de espera, certo? Hoje, realmente, as famílias elas vão até as unidades e aí já acontece logo essa questão do cadastro único, porque, inclusive, é online agora, né? Todas essas unidades, elas trabalham de forma online e aí não existe essa questão de fila de espera. A fila de espera que eu estou falando é no aspecto de você entrar no programa. Você faz sim. O cadastro, mas está à espera aí de um posicionamento do governo se você vai ser contemplado ou não em entrar no programa. Ah, tá bom, compreendido. Pronto, pois então assim, o que é que acontece? É como eu lhe falei, Rogério, não tem como a gente saber necessariamente se existe essa fila de espera, entende? A gente sabe que, na verdade, existe uma demora, porque o próprio governo federal tem essa questão da contenção mesmo da questão dos gastos, enfim. Mas quando a família de imediato ela já está dentro dos critérios, logo ela é acionada, né? Logo ela já é atendida e entra dentro dos critérios do programa. Mas quem dá essa resposta é exatamente o governo federal, né? Vamos dizer, já não cabe mais ao município esse retorno, né? Mas aí o que é que acontece? A família ela pode ir até a unidade ou então ligar, como eu falei antes, né? Ela pode ligar e tentar tentar saber informações ou então baixar o aplicativo do Bolsa Família e essa família mesmo pode acompanhar se ela recebe ou não, está dentro dos critérios do programa Bolsa Família. Ok, Adriana, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo aqui sobre a inscrição, o cadastro único e a forma como as pessoas podem buscar para aderir ao programa do Bolsa Família. Vou ao intervalo e volto já já. Estamos de volta com o Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua aqui batendo um papo aqui com a Adriana Pereira, que é técnica do Cadastro Único aqui em Fortaleza. O Adriana, a gente sabe que no ano passado, quando o governo federal concedeu, né, após a aprovação no Congresso Nacional do Auxílio Emergencial, muita gente correu para fazer o Cadastro Único. Tinha muita gente que não tinha o cadastro no sentido de poder ter acesso ao pagamento do auxílio emergencial. Ao haver essa nova inscrição, né, essa leva de pessoas que se inscreveram no cadastro único, não causou nenhuma confusão em relação ao cadastro que já existia relacionada ao Bolsa Família? Isso falando aqui de Fortaleza, é claro? Uhum. Confusão em qual sentido que você quer dizer? Assim, de pessoas que, por exemplo, havia as pessoas que tinham perfil para o recebimento do Bolsa e aí chegaram novos relacionados aos critérios que foram adotados para o auxílio emergencial. Isso não gerou nenhum tipo de confusão em relação a quem tinha, por exemplo, o direito de continuar recebendo o Bolsa? Pronto, o que é que acontecia, Rogério? A todas as pessoas que tinham cadastro único não precisavam fazer essa inscrição, né? Porque elas já estavam dentro dos critérios para estar tendo acesso à questão do auxílio emergencial. Aí, no caso, aquela outro tipo de forma para ter acesso ao auxílio emergencial, as pessoas, na verdade, teriam que baixar o aplicativo, né, e fazer a sua inscrição. Realmente houve uma confusão mesmo de informações, né, porque acabou que as pessoas não entendendo se realmente essas pessoas que tinham cadastro único, elas tinham que necessariamente fazer a inscrição. E não precisava. Porque pelo fato da pessoa já ter o cadastro único, não necessariamente ela precisava fazer a inscrição dela para a questão do acesso ao auxílio emergencial, entendido? Então, a confusão foi muito nessa questão da informação, né, de saber se ela estava dentro dos critérios ou não.
Inclusive, nós tivemos pessoas, né, que não estavam dentro dos critérios, acabou que acessando esse tipo de auxílio emergencial, né, como também a gente teve muitas famílias que foram beneficiadas, né, que estavam dentro dos critérios, né, para estar acessando o auxílio emergencial. Quando quando as pessoas acessaram o aplicativo para ter acesso ao auxílio, teve gente também que tentou fazer através fazer o cadastro único, entrar no cadastro único, ou no caso do auxílio todo mundo foi via aplicativo? Pronto, é porque o cadastro único realmente ele é presencial, né? Ele não é através de um aplicativo que você possa fazer na sua casa. O cadastro único realmente ele é feito, né, presencialmente. Então não houve esse tipo de situação das pessoas fazerem no aplicativo, a não ser que realmente a pessoa ela não tinha o cadastro único, entende? Para ela acessar essa situação da qual nós estamos falando, que é a questão do auxílio emergencial. No segundo semestre nós tivemos aí um arrefecimento no número de casos da Covid-19, isso no país como um todo, e aqui no Ceará, em Fortaleza, não foi diferente. Como foi que ficou a questão do atendimento nos CRAs? Ele chegou a ser retomado de forma presencial antes dessa volta, desse agravamento aí dos casos da Covid-19? Bem, Rogério, o que é que a gente está trabalhando, né? Tanto nesse segundo semestre como agora posteriormente, né? A gente está trabalhando por escala, né? Essas famílias elas estão sendo previamente agendadas, né? E aí o que é que acontece? As famílias elas podem tanto chegar através do próprio telefone do equipamento da assistência social, né? Como também elas podem ir até lá o local da unidade e fazer esse pré-agendamento, certo? E aí o que é que acontece? O que é que está sendo colocado? Está sendo colocado em torno de mais ou menos 12 famílias por cada codificador para fazer atendimento, de forma, né, onde eles possam estar se organizando com os horários, para que possa atender essas famílias. E aí, gente, levando em consideração sempre dentro desses critérios, já que tem essa questão dos 90 dias, né? Sempre levar em consideração em relação a isso. Eu sempre estou colocando isso, pontuando isso com muita força, porque as famílias elas acabam ficando muito preocupadas, né? Existem, inclusive, famílias que acabam chegando muito cedo no equipamento, antes, inclusive, do próprio equipamento estar aberto, né? Do horário de funcionamento. E essas famílias elas não precisam se preocupar, né? Inclusive nesse período agora, a qual sai esse número dessa portaria 591. Então tem 90 dias para que as famílias possam ficar tranquilas com relação ao seu benefício do Bolsa Família. Qual era o período, vamos dizer, estipulado para que a família pudesse estar fazendo essa atualização cadastral, atualização de dados, para não correr o risco de ter uma interrupção no pagamento do benefício? Pronto, Rogério. De 2 em 2 anos, essas famílias elas têm que fazer essa atualização cadastral. Ou então, se houver realmente alguma mudança antes dos 2 anos, ela sim, ela pode fazer. Por exemplo, né, algum membro familiar não mora mais com essa família, né, ou então houve a questão do falecimento de alguém, ou então teve a alteração com relação à renda ou mudança escolar. Isso são consideradas a questão das mudanças que podem ser realizadas antes de 2 anos ou até 2 anos. A relação dos dependentes quanto à questão da idade também interfere, né? Quando o dependente ele passa de 18 anos, se não me engano, não é isso? Exatamente. Tem a alteração com relação ao recebimento, né, do benefício do Bolsa Família. As crianças, né, são a partir de 16 anos de idade, que é a questão da responsável familiar, né, e crianças, né, começam a receber, na verdade, mulheres nutrizes, né, depois começa a receber também as gestantes, que estiver dentro também do perfil, e aí também vai estar recebendo crianças a partir de 6 anos, e aí adolescente, 17 até 18 anos, finaliza 18 anos. 17 anos, na verdade, completos. Adriano, o que pode gerar, vamos dizer assim, um cancelamento no pagamento do Bolsa Família? Quando é que isso pode acontecer? Pronto, quando é que acontece a questão do cancelamento do benefício do Bolsa Família? Quando, na verdade, aquela família passa por situação de averiguação cadastral, que é, inclusive, um desses critérios que eles foram suspensos nesse período de 90 dias. O que é essa averiguação? O cadastro único, ele faz um cruzamento, né, com todos os outros
os outros tipos de situações que acontecem, né? Por exemplo, CPF, né, com relação ao CNIS. Então, todos os outros critérios, há um cruzamento. Então, há um cancelamento com relação à inconsistência de informações em relação ao cadastro único. Essas, vamos dizer, informações, por exemplo, a partir do momento eu venho recebendo o pagamento do Bolsa Família normalmente, o beneficiário, ele só vai tomar conhecimento quando ele não consegue, ele chega lá no dia na boca do caixa e o dinheiro não está liberado? Ou é feito algum tipo de comunicação a ele? Pronto, o que é que acontece? Acontece sempre a questão do bloqueio. Deixa eu só modificar também a minha fala, né? Existe essa questão também do cancelamento através da questão do bloqueio. As famílias, elas têm que sempre estar atentas, porque sai um papelzinho, quando a família vai fazer a questão do saque, né? Sai um papelzinho com a informação. E olha, vai até a unidade, né, de cadastro único para que possa verificar o que é que está de pendência, né? Então, quando há o bloqueio, há primeiro um comunicado, entende? Então, as famílias, preferencialmente, é bom que elas estejam atentas com relação à comunicação. De imediato, não é feito logo essa questão do cancelamento, entende? Tem a questão de advertência, tem a questão do bloqueio, para que a família ela possa realmente se atentar o que é da parte dela que ela tem que começar a estar fazendo. Por exemplo, Rogério, anteriormente, antes de toda essa questão da pandemia, acontecia a questão dos bloqueios, né, advertência, bloqueio, na questão no que diz respeito às condicionalidades, tanto da saúde quanto da questão da educação. Só que com essa questão do novo Covid, né, foram suspensos. Então, hoje, não é obrigatório mais tanto essa questão um documento a qual as famílias recebem o Bolsa Família, elas precisam apresentar na atualização cadastral dela, que é chamado do cartão da condicionalidade da saúde, como também não é obrigatório mais essas famílias apresentarem a declaração escolar. Haja visto que, né, tem algumas escolas aí que ainda não retornaram. Então, esses dois documentos, eles não são mais obrigatórios desde essa situação a qual nós estamos vivendo ainda, né? Não está sendo mais obrigatório, certo? Então, as famílias elas podem ficar tranquilas se não tiver essa questão da apresentação dessas duas documentações que anteriormente era obrigatório. Até por enquanto. Quando há alguma dúvida relacionada a essa questão de documentação, algum tipo de questionamento que a família receba, ela deve buscar, vamos dizer, esse esclarecimento onde? Nos CRAS, onde seria o melhor local para ela buscar essa regularização? Nos próprios CRAs fazem esse tipo de acompanhamento, essa triagem, a gente costuma sempre falar, né, essa triagem na própria portaria mesmo ali da entrada dos equipamentos, né, tem uma pessoa que sempre faz essa questão do atendimento a essas famílias, né? Tanto para dar informação a respeito das documentações necessárias, as documentações que são obrigatórias a essas famílias, né? Bem como também fazer um atendimento com relação a assim, qual é o motivo daquela família estar ali naquele local. Então, esses equipamentos a qual eu falei, né, essas famílias, esses profissionais, eles estão preparados para estar atendendo e passar a informação necessária para essa família. Adriana, a gente conversava aqui durante o intervalo, fora do ar, e você explicava que muitas vezes essas famílias têm uma dificuldade muito grande na questão do acesso à internet e tem muitas dúvidas. Acontece aqui de ter muitos problemas relacionados a bloqueios no pagamento, às vezes por falta de um repasse, de uma documentação, por falta realmente de um jeito maior por parte da família no manuseio até desses dados? Sim, por isso que a gente sempre acompanha essas famílias, né, para passar a informação necessária, né, fazer também com que elas tenham a documentação realmente de forma legível também, né, porque o que é que a gente acaba se deparando com muitas documentações que não estão tão legíveis, às vezes a pessoa quer levar no celular e realmente precisa ter o documento físico para que a gente possa estar fazendo um atendimento melhor para essa família, né? E a gente também passa as informações, os profissionais também passam a informação a respeito se é para tirar, por exemplo, uma segunda via, de RG, a gente passa a informação qual é necessário para que essa família possa estar fazendo essa documentação, né? Tanto nesse cuidado do manuseio dessa documentação.
Ok, Adriana, eu vou pedir aqui mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais aqui sobre a concessão do Bolsa Família para famílias aqui de Fortaleza. Um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua aqui batendo um papo aqui com a Adriana Pereira, que é técnica do Cadastro Único aqui de Fortaleza. A gente falando aí sobre a questão da concessão do Bolsa Família aqui na capital cearense. Adriana, a gente falou no primeiro bloco em relação à quantidade hoje de concessões. Você falou que está na faixa de 400 e poucos mil 420 mil, né? Sendo 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Nesse segundo semestre de 2020 e nesse início de ano, até ter saído essa portaria aí, suspendendo por 90 dias essa questão da revisão do cadastro, ainda há uma procura muito grande pelo benefício? Ainda sim, né? Esses dados que eu peguei, ele está bem atualizado, foi agora de outubro, né? De outubro agora desse ano que passou, mas mesmo assim ainda tem uma procura muito grande com relação às pessoas acessarem o cadastro único, né? Na verdade, as famílias sempre vão atrás do Bolsa Família, né? Sempre quando ela chega até as unidades, assim, eu quero fazer o meu Bolsa Família, quando na verdade é o cadastro único. O cadastro único, além do Bolsa Família, quais são outros programas que a pessoa pode ter acesso ao fazer o cadastro único? Pronto, que são os programas de usuários que a gente costuma falar, né? Que é a questão da segunda via de RG, tirar também essa questão da declaração, como é que eu falo? Baixa renda de energia, baixa renda de água também, né? Nós temos também a declaração de gratuidade para pessoas com deficiência aqui no município de Fortaleza, né? Então, todos esses critérios, né, todos esses benefícios, eles fazem parte do cadastro único. A pessoa tirar a carteira popular, né, de carteira nacional popular do Detran, né? Então, todos esses são benefícios, isenção também para concurso público. Eu estou começando aqui a lembrar, porque são muitos, na verdade, né? São muitos programas que as famílias elas precisam estar se informando, né? Porque elas vão com esse critério na cabeça de que tem o Bolsa Família, mas não sabe o leque de tantos outros programas, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? Em todos esses que essas famílias elas podem ter acesso. Por isso é tão importante que a família faça realmente o cadastro único, até para conhecer outros programas outros programas sociais que são disponibilizados, principalmente para quem é de baixa renda, né? Sim, exatamente, né? Elas precisam realmente ter essa informação, ter o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, né? Manter esse cadastro único realmente de forma acessível, né? E com as informações verídicas, né? É autodeclaratório, tá bom? As famílias elas chegam até lá. É feita uma entrevista pelo entrevistador social. Nós temos hoje em torno de 203 entrevistadores sociais, né, em todos esses equipamentos. E aí eles passam por esse momento de entrevista onde é autodeclaratório. A família ela vai respondendo conforme aquele entrevistador for fazendo as perguntas. Adriano, eu acho que deve haver realmente muitas dúvidas assim em relação às pessoas quando vão fazer o cadastro único e que estão em busca principalmente da questão do Bolsa Família. A gente sabe que o índice de desemprego no país é muito alto e todo mundo, quando vê uma possibilidade de ter acesso a algum tipo de recurso ali, sempre ajuda muito em casa. Mas, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui uma situação para que você possa tentar esclarecer para a gente e dar uma luz aqui para o nosso telespectador. Por exemplo, em uma casa em que tenha uma pessoa que receba algum benefício, seja aposentado, por exemplo, receba um benefício do INSS, mas ali tem a esposa que nunca trabalhou, aí tem 3 filhos. Num caso como esse, quando é que se pode se configurar em relação num caso como esse aí, a mulher ou então uma filha poder ter acesso ao Bolsa Família? Vai ser feito um cálculo em relação à questão da renda daquela casa e daí se tira o perfil? Como é que normalmente é calculado?
Bem, pronto, o que é que acontece? Se essa pessoa, esse homem, ele tem já uma renda, né? Aí vai ser calculado de acordo com a composição familiar e com a renda per capita, certo? O próprio governo federal, ele faz isso para ver se aquela família está dentro dos critérios ou não. Mas isso não impossibilita, Rogério, essa família fazer o cadastro único, certo? Ela pode sim fazer o cadastro único, porque inclusive para fazer o cadastro único, ela pode ter uma renda per capita de até 3 salários mínimos, entende? Então essa família, ela pode sim fazer o cadastro único dela. Agora ver se ela está dentro do perfil do Bolsa Família ou não já é outro passo, né? Então, eu proponho que realmente a família vá até o equipamento, faça o cadastro único dela e se ela estiver dentro dos critérios do Bolsa Família, aí já é outra parte. Mas aí não quer dizer que ela não tenha acesso a todos os outros programas usuários aos quais eu falei aqui. Quando vocês fazem um cadastro em nível de Prefeitura de Fortaleza, está feito ali o cadastro único, vai ser feito realmente uma análise para ver se aquela pessoa pode ser beneficiada pelo Bolsa Família. Como é que é a tramitação? Vocês enviam essas informações para o governo federal e eles é que vão fazer essa análise? Como é que funciona? É online, né? O próprio sistema. O sistema é federal, né? E aí, quando já entra no sistema, o próprio governo já vai fazendo todos esses critérios, né? Essa validação, né? E também essa filtragem de quem está dentro do perfil. Normalmente é muito demorada essa avaliação, Adriana? Não, normalmente não é demorado não, Rogério. Não tem sido demorado, viu? Quem está realmente dentro dos critérios, normalmente as pessoas têm de acesso imediato. Você tem percebido que, no caso aqui de Fortaleza, houve, por exemplo, no ano de 2020, pegando aí essa referência, deve ser exatamente esses dados que você deve ter, houve um crescimento no número de pessoas beneficiadas com o Bolsa Família aqui na capital? Sim. Teve um acesso muito maior dessas famílias, né, ao cadastro único, né? Até essa informação, até esse acesso, né? Só que também teve um cancelamento também muito grande também, né? Nós tivemos do ano passado para cá, em torno de no ano passado não, desculpa, do mês de janeiro nós tivemos em torno de 700 cancelamentos por questão de óbito, né? E 20 também bloqueios. Então é importante que as pessoas, elas façam essa questão da atualização cadastral, principalmente dentro daqueles critérios a qual eu falei, né? Não vá para o equipamento para fazer a aglomeração, faz dentro desses critérios da questão do agendamento, porque sabendo, levando em consideração que vai ser suspenso durante 90 dias. Só para a gente dar uma reforçada, Adriana, a gente tocou nesse ponto, mas para a gente reforçar para o nosso telespectador, além da questão do falecimento de algum ente, da família, o que é que pode levar ao bloqueio e cancelamento do benefício? Pronto, são os 2 critérios que são considerados prioritários, né? A questão de falecimento, como bem eu falei, da questão de algum membro da família que faz parte do cadastro único, ou então a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada. Adriano, o que é esse benefício de prestação continuada? Até para as pessoas começarem a entender, né? É aquela pessoa que recebe um salário mínimo e não recebe 13º, que às vezes existe uma confusão muito grande, né, com relação a isso. O que eu não sei se eu sou aposentado, não sei se eu recebo o BPC, que é o chamado BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, para a família saber se é BPC, ela não recebe 13º. Pronto. Então, esse é o outro perfil. O perfil que a pessoa recebe BPC e ainda não tem cadastro único. E pessoas que têm membros, né, dentro da composição familiar e houve essa questão de falecimento. Essas 2 situações são situações de prováveis cancelamentos ou bloqueios e que são prioridades para esse momento agora de atualização cadastral. Adriana, a gente tentou aqui ao máximo tentar esclarecer as pessoas em relação às condições para fazer essa solicitação do benefício do Bolsa Família e de fazer o cadastro único que abre a possibilidade de ter acesso a outros programas sociais do governo, mas quem quiser realmente buscar mais informações, como é que deve proceder em relação aos canais que são oferecidos aí pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social aqui em Fortaleza? Pronto, nós temos 2 telefones, que agora eu vou pescar, viu, Rogério? Vamos lá. Vamos lá. O telefone é 3488-9894 e o 3105-3448. São esses 2 telefones que fazem parte da sala de benefício, que fica lá na secretaria, né? E pode estar falando comigo, pode estar falando com qualquer outra técnica ou técnico que faz parte lá da sala, que a gente vai ter o maior prazer
de passar as informações e tirar as dúvidas, passar também o telefone, endereço do equipamento mais próximo para que a família possa acessar, né, e chegar a ter todas as suas dúvidas sanadas. Maravilha, então, Adriana, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol, prestando esses esclarecimentos de como realmente ter acesso ao cadastro único, como buscar realmente esse benefício do Bolsa Família aqui em Fortaleza, que, sem dúvida alguma, é um benefício que tem garantido o acesso a algum tipo de rendimento aí para tantas pessoas carentes aqui na capital. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Vamos a um intervalo e daqui a pouquinho eu trago mais informações para você aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Um instante e eu estarei de volta. Estamos de volta com o Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e o nosso assunto agora é educação. Vamos falar do suporte psicológico que é oferecido pela Secretaria de Educação de Fortaleza para os professores da Rede Municipal de Ensino em tempos de pandemia da Covid-19. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Kate Sintra, que é coordenadora de articulação da comunidade de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação, e também a Karine Alcântara, que é psicóloga escolar. Como é que tem sido esse trabalho, esse apoio que a Secretaria Municipal de Educação tem procurado repassar para os professores da rede municipal? E desde o ano passado, né, diante desse quadro da pandemia da Covid-19, tiveram que entrar num suporte de ensino remoto e praticamente todos os professores atuando das suas próprias residências. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, esse projeto nasceu da preocupação da secretária Dalila e ainda do então prefeito, ainda em 2019, para dar suporte à rede municipal aos nossos professores e alunos, né? Entretanto, coincidiu então com a lei que chegou no final de 2019, o planejamento então já havia iniciado para o estabelecimento dos serviços de psicologia na rede, mas fomos também surpresos com a pandemia. Então, fizemos um planejamento para que o serviço de psicologia pudesse acontecer a toda a rede municipal, para que esse suporte não faltasse em momento algum durante esse período pandêmico. Quando a pandemia começou, vamos dizer assim, a se agravar aqui em Fortaleza, no Ceará, no país como um todo, ainda no primeiro semestre do ano passado, como foi que começou a haver esse suporte? Os professores começaram a procurar, a iniciativa já parte da própria Secretaria de Educação, ou isso tem que partir do docente em solicitar esse serviço? Pronto, entre os serviços ofertados pelo Serviço de Psicologia Escolar, nós temos o Plantão Psicológico Escolar. É um serviço diferenciado que visa atender professores, gestores, servidores de uma maneira em geral, pertencentes à escola, no exato momento da sua crise. Então, mesmo dentro de casa, muitos incertos pelo que ia acontecer, pelo momento atual, eles então possuem disponibilizados uma linha telefônica onde eles podem telefonar e os plantões acontecem semanalmente. Então, existe um suporte com vários psicólogos, a Karine é uma delas. Então, os psicólogos atendem aos servidores. Quem precisar pode telefonar e é atendido pelos nossos psicólogos. Karine, desde que começou essa pandemia, quais são as principais queixas aí que surgem dos professores que estão aí, continuam exercendo a sua atividade mesmo de forma virtual? Nesse momento, a gente vem recebendo várias demandas, né? E acaba que, muito no contexto da ansiedade, da preocupação, fontes onde a gente percebe que o professor está muito angustiado com essas demandas e as próprias questões dos alunos, quando eles têm dificuldade, né, de acompanhar esse processo. Sabemos que temos alunos com mais dificuldades de aprendizado, outras crianças que têm questões fazem parte de inclusão, então são alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, nesse momento, a gente acolhe, né? O nosso primeiro objetivo é acolher a dor do professor, muito angustiado. Muitas vezes eles ficam naquela ânsia de o que eu posso fazer para poder ajudar essa criança de uma forma mais eficaz.
E nesse momento, a gente, além de acolher, a gente também dá um suporte, dá um direcionamento, seja para algo emergencial, né? Em alguns momentos a gente também trabalha muito a questão do autocuidado diante desse caos que nós estamos vivendo, então é importante que nós tenhamos estratégias de autocuidado. E também, à medida que a gente vai percebendo que há necessidade de encaminhamentos, a gente vai viabilizando esses encaminhamentos para outras instituições, ou da saúde, ou da educação propriamente dita, para que a gente possa realmente acolher, né, e direcionar melhor essa demanda. Karine, na situação de hoje, como é que está se dando esse atendimento? Vocês fazem um atendimento também de forma virtual, através do telefone, ou também há hoje já o atendimento de forma presencial? Não, no momento nós ainda estamos, né, no atendimento de forma remota, de forma virtual, até por uma questão de segurança das próprias pessoas envolvidas. E temos esse esquema de plantão em que todos os dias tem um psicólogo responsável por esse atendimento. E a linha telefônica ela foi disponibilizada para todos os profissionais da área de educação para que eles realmente possam. Então, nós recebemos ligações tanto de professores, gestores, coordenadores, como dos próprios pais das crianças, né, que ficam imersos nessas demandas que vêm acontecendo cada vez mais. Nossas crianças e adolescentes, elas estão passando por desafios, né, de saúde mental, agravados às crises de ansiedade, de depressão, por vezes até questão de automutilação. Então, são sintomas, né, que a gente vai percebendo e a gente vai tentando conduzir da melhor forma possível. Esse atendimento, Kate, hoje, além dos professores, no caso os alunos, também podem ter acesso a essa assistência psicológica? Também podem ter acesso. Os menores dos anos iniciais, então muitas vezes seus pais podem fazer essa ligação. Para os alunos maiores dos anos finais, de sexto ao nono ano, eles mesmos podem ligar e eles serão atendidos da mesma forma para reduzir essa angústia. Cada escola municipal tem aquele psicólogo ali para dar aquele atendimento ou, vamos dizer assim, esse encaminhamento acontece através da Secretaria de Educação do município? Pronto, a Secretaria possui uma estrutura de distritos de educação. Esses distritos possuem suas escolas designadas e, através dos distritos, é disponibilizado para cada escola, para cada gestor, esse número de telefone. Então, em tempo real, todos os membros da escola possuem essa permissão e essa ligação direta com o plantão psicológico escolar à medida em que necessitam. Hoje você avalia, e aí já ultrapassamos acho que uns 10 meses aí já do início da pandemia, esse atendimento ele continua de forma crescente ou está estabilizado? Qual é a situação hoje? Nós, assim que o serviço foi implantado, que tivemos ele a partir de setembro do ano passado, ele foi bastante intenso, depois ele caiu um pouquinho, já no final do ano, e agora, como as aulas recomeçaram, esse serviço passou a ser bastante intenso. Então, nós temos aí a divisão de todos os psicólogos, a rede possui 12 psicólogos, e que se revezam e atendem toda essa rede. Ok, eu vou pedir aqui um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta e continua batendo um papo aqui sobre o apoio psicológico que a Secretaria Municipal de Educação tem prestado aí tanto para professores como também para alunos da Rede Municipal de Ensino aqui em Fortaleza. Um intervalo rápido e daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua aqui conversando com a Kate Sintra, que é coordenadora de articulação da Comunidade e Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação e também aqui com a Karine Alcântara, que é psicóloga escolar. Ô Kate, esse atendimento psicológico que é repassado para os professores e também para os alunos, claro, não está direcionado apenas para os efeitos aí da pandemia da Covid-19. Outros serviços também são prestados aí por essa equipe de psicólogos, né? Exatamente. Possuímos também uma articulação intersetorial, buscando identificar quais são, no entorno da escola, de que forma as organizações e instituições podem nos ajudar no acolhimento desses alunos. Nós temos o mapeamento escolar, onde os psicólogos identificam quais são
as angústias da escola e dessa forma podem planejar intervenções. Nós temos o acompanhamento na formação dos professores para que eles possam ter suporte, possam ter construção de materiais psicopedagógicos e pedagógicos. Nós temos o reencaminhamento, identificação e reencaminhamento de alunos que podem precisar de algum acompanhamento psicoterápico. Então, todos esses são serviços que são prestados pela psicologia escolar na rede municipal hoje. Kate, qual é a diferença que um serviço como esse de acompanhamento psicológico pode gerar, né, em termos de benefício, não só para os docentes, como também para os alunos? Nossa, é imenso, porque os professores muitas vezes se veem de mãos atadas, né? Porque recebem alunos novatos na rede, com determinadas deficiências que pode ser de natureza, uma limitação visual, auditiva, intelectual, e esse suporte é dado pela psicologia escolar, né? E, quer dizer, como nós fomos pegos de surpresa pela pandemia, assim que for possível, estaremos de forma presencial, mostrando que eles podem ter essa atenção por parte da psicologia escolar. Mas, sem dúvida, poder identificar esses casos, conversar com a gestão da escola, para que todos esses problemas sejam minimizados. Isso é o que nós temos feito ao longo do semestre. Karine, no caso aí de outros tipos de problemas, seja um conflito escolar envolvendo alunos, professores, esse apoio psicológico ele é fundamental, né, no dia a dia escolar, né? Isso, né? Assim, como a Kate colocou, enquanto psicólogos dentro do contexto escolar, nós partimos da questão do mapeamento justamente para identificar quais são essas principais demandas, né, que a escola ela vem passando naquele momento. E aí a gente tem um trabalho não só de uma forma, digamos, mais tradicional, em que o psicólogo orienta cada aluno individualmente ou que faz uma espécie de atendimento mais individualizado dentro do contexto escolar, mas a gente tem uma atuação de uma forma mais emergente, né? Enquanto psicólogos, a gente está para agregar no processo de construção de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que esse processo ele é permeado por diversos tipos de dificuldades, de diversas ordens, naturezas, sejam elas médicas, orgânicas, emocionais, geracionais, né? Conflito entre gerações, mas a gente está ali justamente para construir, junto com a gestão da escola, estratégias mais eficazes que possam conduzir nesse processo mais saudável de aprendizagem. Fora do eixo da pandemia e da Covid-19, quais são as demandas mais comuns que vêm das escolas, não só pelo lado dos professores, como também dos alunos? Bom, existem diversos tipos e aí a gente pode pensar de acordo com cada faixa etária, né? Então, as demandas de educação infantil, elas estão muito relacionadas ao contexto de aspectos gerais do desenvolvimento. E dentro do ensino fundamental 1, né, que são os anos iniciais, já começa essa formalização desse processo de educação. Então, nesse momento, é muito comum questões de dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Quando chegamos mais para o ensino fundamental 2, os anos finais, já as questões próprias da adolescência já são muito emergentes. E aí, por todos esses contextos, permeiam as questões como bullying, dificuldade de relacionamento, questões de habilidades socioemocionais. E tudo isso são questões que a escola precisa estar atenta, estar articulando projetos e ações que elas possam caminhar em paralelo com a questão pedagógica. Kate, esse serviço de acompanhamento psicológico na Secretaria Municipal de Educação aqui em Fortaleza já acontece desde quando? Ele acontece desde março em seu planejamento e efetivamente teve início em setembro do ano passado. Mas você tinha falado no bloco anterior que já havia um planejamento, não foi uma coisa direcionada só para a questão da pandemia, não, né? Não, já era uma preocupação ainda em 2019, no começo do ano de 2019, já era uma preocupação da Secretaria poder ofertar esse serviço a toda a rede municipal. E veio de encontro com a lei que chegou no final de 2019, então formalizando a necessidade da rede pública de ensino da educação básica de ofertar esse serviço a todas as unidades escolares.
Então, quando a lei chegou, nós já estávamos já em pleno planejamento e fomos efetivar, então, com a contratação dos profissionais de psicologia e direcionando as ações. E, efetivamente, tivemos início em setembro. Pois é, em nível de rede municipal de ensino, levando em conta aí outras capitais do país, é um serviço que é comum em outras capitais ou vamos dizer que estamos aqui partindo mais ou menos na frente aí? Não, eu preciso dizer que nós estamos partindo na frente. O que acontece hoje é que algumas escolas particulares ofertam esse serviço, nem todas. Na rede pública, então, é extremamente escasso. Eu posso dizer que nós estamos, sim, saindo na frente, porque o serviço ele tem um propósito singular, né? Que é de permitir que a escolarização no processo de ensino-aprendizagem aconteça da maneira mais tranquila possível. E a prefeitura percebeu essa necessidade. Então, fomos ao encontro da necessidade e buscamos ofertar esse serviço da melhor maneira possível. Acredito que estamos no caminho certo. Ô Karine, você que trabalha na ponta aí nessa questão do atendimento, nessa conversa diária, tanto com professores como com alunos, né, tirando agora esse período realmente da Covid, quando há essa troca de ideias, esse apoio, esse suporte psicológico, os resultados só tendem a melhorar em sala de aula, né? Isso, né? Assim, o nosso intuito, né? Por isso que é algo que sempre é muito pontuado, que enquanto psicólogos nós não estamos dentro da escola para fazer atendimento clínico, que muitas vezes algumas crianças ou adolescentes necessitam desse processo psicoterapêutico. Mas nós estamos para contribuir com o processo de escolarização. Então, nós estamos ali para analisar em quais demandas nós podemos estar atuando de forma mais ativa, né? Aliviar essas demandas, essas pressões que acontecem, tanto no contexto de sala de aula, de relacionamento, as próprias questões pedagógicas propriamente ditas, dificuldades de aprendizagem, transtornos, né, do neurodesenvolvimento que acometem as nossas crianças e adolescentes, e sempre tentando fazer essa articulação de um modo que a gente possa amenizar, né, essas questões. Sabemos que a escola é um lugar fundamental no processo de desenvolvimento em seus diversos aspectos, mas justamente por isso, por termos crianças e adolescentes da mesma faixa etária juntos, com as mesmas demandas, acabam que os conflitos são inerentes. E aí a gente tenta fazer esse trabalho justamente para ir amenizando esses conflitos e tornando esse processo algo mais agradável, né? Assim, por vezes até menos sofrido para alguns dos nossos alunos. Esse apoio tem sido bem recebido por parte dos professores e também dos alunos? Sim, sim, assim, no começo, né, assim, os professores eles recebem de uma forma muito calorosa. Os alunos a gente ainda faz um processo, né, de psicoeducação, porque existe ainda alguns estigmas na nossa sociedade quanto ao papel do psicólogo, né? Então, tem muitas crianças que têm certo receio, aí olha e diz assim, não, mas eu não fiz nada, né? Eu não tenho nenhum problema, eu não estou doente, né? Porque associa muito ainda essa questão de doença, né? Como se fosse um médico. E aí a gente vai quebrando realmente essas barreiras e se colocando, ó, estamos aqui para ajudar. Né? O que você está precisando, no que a gente pode estar te ajudando, como é que as coisas poderiam ser melhores e levar eles a pensar, né? Muitas vezes é pensar uma outra forma de reagir a determinadas situações, né? Vem muito na forma de que eu vou fazendo de qualquer jeito e quando a gente chega, conversa e orienta, aí muitos deles, então a gente pode fazer assim, então pode ser de um outro jeito diferente. Tudo é uma questão de conversa, né, Karine? Isso. Eu vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui conversando aí sobre essa assistência psicológica aí e é ofertada pela Secretaria Municipal de Educação junto aos professores e também aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e a gente continua aqui um bate-papo aqui com a Kate Sintra, que é coordenadora de articulação da Comunidade e Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação e também aqui com a Karine Alcântara, que é psicóloga escolar. Ô Kate, nós continuamos aí vivendo uma situação aí da pandemia da Covid-19, aí com um certo agravamento no quadro, número de casos, número de mortes. E as aulas foram retomadas na rede municipal, mantendo o sistema remoto. Está havendo alguma orientação especial? O que dizer, vamos dizer assim, para esses professores
e para esses alunos que vão continuar aí com esse ensino remoto no início de 2021? Exatamente. Então, todos os professores tivemos recentemente o encontro pedagógico que deu início ao ano letivo agora em 2021 e todos os professores receberam todas as informações e instruções necessárias para que pudessem dar continuidade a esse ano letivo de forma remota. Encontramos, então, uma situação ainda muito delicada por parte dos nossos professores, alguns ainda muito temerosos, né, querendo saber se vai voltar, se não vai voltar. Eu acredito firmemente que a Secretaria de Educação ela tem um posicionamento muito firme com relação a isso, quando nos resguarda a todos, né, no momento devido, quando todos estivermos vacinados, tanto o corpo docente, como o discente, como as famílias. Então, acredito que aí sim seria o bom momento. Então, eu não tenho dúvida alguma de que a Secretaria está conduzindo da melhor maneira possível. E, para isso, estamos todos estruturados com essas aulas virtuais, atendendo aí a demanda dos professores e também a sensibilidade dos alunos, né? Muitos, então, às vezes não têm nem uma estrutura adequada para poder acompanhar essas aulas, e para aqueles alunos que não podem, ou que não têm o equipamento, por exemplo, eles também são atendidos de maneira equilibrada, para que eles possam receber esse material de acompanhamento físico, né? Eles vão até a escola, a gestão da escola prepara o material para que esse aluno acompanhe, faça as tarefas, acompanhe tudo que está acontecendo durante o dia daquela classe, naquela escola. Então, mesmo de forma muito singular, o tempo exige paciência, estrutura e sabedoria para que possa estar conduzindo esses alunos da melhor maneira possível. Kate, uma migração, vamos dizer assim, para a volta das aulas do ensino presencial, ela passa realmente por essa questão de uma segurança inclusive, vamos dizer assim, psicológica, tanto para professores como para alunos, né? Exatamente. Então, a rede municipal está estruturada, está pronta. Hoje, se precisássemos retornar, estaríamos prontos, com todas as escolas equipadas, adequadas para receber todas as pessoas. Entretanto, não é o momento, né? Então, se preciso for, quando chegar o momento adequado, as escolas, sim, estão equipadas e prontas para receber o corpo docente, discente, toda a comunidade escolar. Karine, você já deve ter conversado aí com milhares de professores e alunos aí durante todo esse período aí da pandemia. Como é que você avalia hoje o quadro, tanto dos professores como também dos alunos, nessa questão da própria ansiedade, dos medos de como voltar, de quando terminar essa pandemia, aquela vontade, aquele desejo de voltar ao ambiente escolar, de poder abraçar o colega, de poder voltar a ter aquelas brincadeiras na hora do recreio. Normalmente, o que é que você tem ouvido por parte dessas pessoas? Existe um anseio, né? Assim, como foi colocado, existe sim a preocupação, não só por parte dos professores, mas de muitas famílias também, desse retorno, né? O retorno mais seguro possível. E dentro desse contexto, tanto os professores estão ansiosos, como será esse retorno, não só em função da questão da própria saúde pública, mas como essas crianças e esses adolescentes vão retornar a esse contexto escolar, né? Muito tempo em casa, cada um com as suas demandas. Muitas crianças e adolescentes tiveram vítimas na família, né? Viveram essa situação de perto. Então, é um contexto que ainda é um misto, né? De medo, o luto, a ansiedade por retornar, por ver os amigos, por estarem conjuntos. Muitos estão sentindo falta do contexto escolar, né? Tenho alguns relatos que até os meninos dizem assim, estou sentindo falta porque o professor brigava comigo. Eu sinto falta porque a coordenadora ficava no meu pé, né? Então, eles estão realmente necessitando desse contato, desse retorno. E quando for possível o retorno, né, como foi colocado, nós estamos preparados para atender não só as demandas pedagógicas, mas principalmente as de ordem emocional. Nesse retorno presencial, primeiro cuidado é justamente com essa questão emocional. Como que eles estão, né, avaliar como que está esse contexto e o que a gente pode estar direcionando nesse momento para poder, sim, fluir o processo de aprendizagem.
A gente vê hoje, né, Karine, que até o próprio adulto, o adolescente principalmente, vive essa necessidade de querer ir para a rua, de querer ir para a festa, daí a gente presenciar determinados abusos, né, no sentido de se buscar uma festa quando a pandemia não acabou ainda continua, principalmente com esse agravamento do quadro de disseminação do coronavírus. Imagina a criança, né? O que deve passar na cabeça dela no sentido de que quando é que eu vou poder voltar a fazer o que eu fazia antes da pandemia, né? Isso, porque nós somos seres sociais, né? Então a criança ela necessita do seu colega, do seu par para poder se desenvolver de uma forma mais saudável. E o adolescente, nós sabemos muito bem que a característica principal do adolescente é esse contato, né? Principalmente com seus pares, com seus amigos. E eles estão sentindo falta de todo esse contexto, fora a própria rotina escolar, né? Então, assim, existem as aulas, os professores dão toda a atenção, todo esse cuidado com o processo de aprendizagem, mas eles acabam ainda sendo, de uma certa forma, ainda tem uma questão de uma rotina escolar que eles sentem falta, né? Do horário de chegar, um horário para cada coisa, o momento do lanche, o momento da conversa, né? Do momento do parque ali, da interação. Então, a interação ela faz parte. E, com certeza, isso vai ser uma das grandes dificuldades a serem superadas, é justamente essa falta do convívio social que eles estão tendo nesse momento. Kate, para a gente reforçar aí, tanto para os professores, como também para as famílias dos alunos da rede municipal, quem precisar recorrer a esse serviço de apoio psicológico, quais são os contatos, quais são os canais que pode se buscar, inclusive no sentido de até buscar mais informações de como ter acesso a esse serviço. Pronto, cada escola pode buscar a coordenação, cada professor e aluno pode buscar a coordenação. A coordenação possui o número de telefone para esse apoio psicológico. Você tem de cabeça o número? Não. Então, existe um número já, eles já possuem, na verdade, né? Então, a gente já recebe esse serviço diariamente no plantão psicológico escolar, ok? Os próprios distritos, né, de educação também são uma referência aí para todo esse encaminhamento, né? Exatamente. Os distritos já possuem todo esse serviço e toda a planilha que acontece, é distribuído aos professores. E se acontecer o nosso retorno, será certamente seguro, de forma híbrida, e nós não vamos ter nenhum problema com relação a isso. São 235 mil alunos, mais de 16 mil professores. Certamente o Serviço de Psicologia Escolar estará atento junto a toda essa comunidade para que ela ocorra esse retorno da melhor maneira possível. Karine, para a gente encerrar aí, gostaria que você deixasse uma mensagem aí, tanto para professores e alunos. Acho que todo mundo vive realmente hoje um quadro realmente de muita expectativa com a chegada dessa vacina, no sentido de que todo mundo possa vir a ser imunizado e a gente possa superar todas essas dificuldades provocadas aí pela pandemia da Covid-19. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí, tanto para os alunos da rede municipal, como também dos professores, no sentido de que uma hora ou outra nós vamos superar tudo isso. Isso, né? Assim, estamos nesse processo, algo nunca vivenciado, né? Mas é um momento de que cada vez mais a gente percebe que o cuidar de si é o cuidar de todos. Então, estamos iniciando esse processo de vacinação, algo muito esperado, ainda um pouco temido, mas é uma etapa que estamos vencendo. E um momento, uma mensagem final que eu posso deixar, né, para professores ou alunos, que estamos à disposição no que nós pudermos estarmos agregando nesse momento e que a gente precisa realmente ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de consciência social e práticas de autocuidado, né? Quando eu cuido de mim, eu cuido não somente de mim, mas eu cuido de todos que estão ao meu entorno. Ok, Karine, obrigado, Kate, pela presença aqui no Notícias de Fortaleza. Importante a participação de vocês aí numa forma de repassar aí tanto para os pais de alunos como também para os professores sobre a importância, né, desse acompanhamento psicológico nesse momento tão difícil. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Nós que agradecemos. Obrigada. E o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere aí mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol.
Até nosso próximo encontro.